Qual a diferença de candomblé e umbanda, Nadinho? Olha, a gente diz que, na realidade, a Umbanda ela toca um outro lado mais brando, mais mesa branca, né? E o Candomblé traz mais para uma reflexão de manter a religiosidade firme, né? E trabalhar com tudo que a gente pode trabalhar. E com o Dendê, que é a fortaleza que veio bipirateado de lá, do continente africano para aqui, para o Brasil, trazido pelos negros, plantado pelos negros aqui no Baixo Sul, que é a história do Dendê, poucos ainda sabem. Então, candomblé seria brasileiro e a umbanda seria matriz africana ou Não, ambos são? ambos são, porque um nasce do outro. O Candomblé vem primeiro, Então, né? a umbanda nasceu no Rio de Janeiro depois, Sim, baseado no candomblé. Então, é, a umbanda, digamos que ela nasceu no Brasil, baseado na matriz africana do candomblé. Seria assim? é o que nós sabemos dos mais velhos. Eu não tenho essa profundidade quantos os mais velhos têm, mas é que a gente segue ao caminho de como reverenciar os orixás, de como tomar a benção, de como tratar as iguarias, né? Então, na Umbanda tem uma questão mais fechada. Então, você vê que É mais para a espiritualidade é justamente nesse caminhar, né? Então, a questão do Candomblé abre outras portas, outros conhecimentos, tem outro ensinamento. Então, essas perguntas, elas sempre são feitas para as pessoas. O que a Elas gente são co-irmãs ou elas ela se separam? não se separam, né? Porque às vezes há as combinações, há os diálogos que é importante se ter para que a gente possa conhecer e que uma vem buscar inspiração de conhecimento na outra. Então, automaticamente, o candomblé é quem leva a maior inspiração por ser a mais velha, né? Nadinho, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que talvez instiga muita gente, né? O candomblé, então, segundo o que você fala agora, claro que você fala com toda profundidade, ela tem mais a matriz africana, ela é mais do dendê, ela é mais de oferecimento para os orixás. Quando é colocado nas ruas aquela oferenda para os orixás, qual o sentido? Como é que isso funciona? Me explica mais um pouco sobre... É algo cotidiano dentro do candomblé ou é alguma parte da cultura do candomblé que utiliza dessas oferendas? Olha, essa pergunta que você faz era muito interessante. A questão de colocarmos as oferendas nos determinados lugares para fortalecer os orixás e abrir caminhos, isso já vem de século. Por quê? A gente sabe que nós fomos muito perseguidos e, por ser escravo, andamos fugindo muito, né? Tivemos que ter muita fuga. Então, aqueles que sabiam que os irmãos se deparavam dentro dos matos, dos locais, que na realidade o branco não ia e o capitão do mato não ia, então ele encontrava aquelas oferendas, então eles comiam. Então era para alimentar os irmãos que estavam fugindo justamente dessas coisas horríveis aí da com época. certeza. E o que hoje... E que não era para orixá nenhum, era para os irmãos se alimentarem. Mas o orixá se alimenta desse caminhar. Porque na hora que eu estou lhe dando o que comer, eu estou alimentando a você, né? A sua posição de poder respirar, de melhorar, de buscar outros irmãos para vir para a fuga que era perdido. Né? Porque a gente ainda tem hoje o trabalho escravo, que é preciso ter muita orientação quando se descobre, né, que essas empresas riquíssimas... Infelizmente, ainda né? existe isso no mundo inteiro, infelizmente. Então, isso tudo acontecia. Então, os negros eram forçados a trabalhar porque tinha ali a arma, né, 2 tiros, uma carreira, que os jovens hoje praticamente não sabem o que é, sabe que é metralhadora, né? Mas o que era antes não sabe contar um pouco dessa história do quanto nós vivemos, né, dos capitães do mato, que era gente tirada da gente, que tinha um conhecimento já maior e que servia aos seus senhores para prender os nossos que não sabiam ler nem escrever, nem para onde ia. Então, essa questão, por isso que é importante, né, que a prefeitura do município vise nesse conhecimento histórico, que o governo do estado vise nessa história de dar mais força às escolas para ter esse conhecimento, porque é dentro dela que a gente aprende mais. Você imagine,
hoje o seu programa está tendo nota 10. Poderiam outros estar aqui no meu lugar, né? Como nós não podemos trazer o Tonho Matéria, que viria também. O nosso Grande Tonho Matéria. Estou te esperando, hein, Tonho? Vem cá. Os nossos sentimentos que faleceu uma pessoa da Nossa família, querida. ele não pôde estar aqui. Mas, assim, esses cidadãos, às vezes, não têm um espaço dentro do meio de comunicação para que a gente possa externar tudo que está acontecendo, né? E a gente precisa, porque o negro foi criador do computador, aí se diz que não. O negro foi criador também da matemática, se diz que não. Mas todo esse processo veio do negro. E o branco só aperfeiçoou. E isso é uma guerra, porque a gente não consegue falar, porque a gente não tem o meio de comunicação. Assim como a gente não tinha um meio de comunicação para poder dizer que nós estávamos presos. Assim como acontece hoje, né? As agressividades com a mulher, e ela tem que usar os sinais, né, para poder se defender, que a gente possa enxergar que é preciso olhar para as mulheres e tratar e não aceitar essa agressão. Então, isso ainda é um processo das cabeças maldosas que entra por esse viés de perseguição. Então, a gente precisa estar. E a cultura de matriz africana é justamente para aliviar, para trabalhar, né? Quando as pessoas precisam tomar um banho de descarrego, a gente sabe o que a gente está fazendo, mas aí a gente precisa tratar da água, a gente precisa tratar das folhas, que é essencial, mas o próprio homem destrói essa coisa que pertence a ele, que o Pai Maior nos deu, né? Então, é preciso que tenha Ailson, pessoas como você dentro do meio da comunicação, para trazer pessoas, não só Nadinho do Congo, mas outros, para fazer, azuelar sobre esse assunto, né? Eu sei que você vai me perguntar, azuelar é falar, né? Legal, legal. Eu já ia perguntar o que é azuelar. Ailson Lino convida, novidade e informação.